Mateus já perguntou, né, se vocês estão felizes. Perguntou? Eu estava lá Mateus fora. already asked if everyone is happy. Agora eu vou zoar ele. Quem ainda está feliz? Who still is happy? É uma piada interna que não é tão interna assim mais, né? Little internal joke that's not so Mas é internal sério. anymore. Quem está feliz aí? But who's happy here? Gente, se você não tá tudo bem, tá, gente? And if you're not, that's okay. Eu falo, não tô. Porque quando eu can say, pergunto, "No, eu quero I'm not." saber de verdade. As meninas já sabem. It's okay to say no, I'm not. Because when I ask a question, I want the truth. The girls know. Ok? Okay? Adão, Mauro, tudo bem? Paz, Senhor. Hey, guys. O título da mensagem de hoje The title of today's message é is O que Deus What God, não pediu para você fazer. what didn't God ask you to do? Pai, em nome de Jesus, que a tradução hoje seja boa, que a tradução não nos atrapalhe, mas nos ajude. Pai, em nome de Jesus, que corra tudo bem e conforme a Tua vontade, na terra como ela é no céu. Abençoa a Nicole, me abençoa, eis-nos aqui, em nome de Jesus, amém. Amen. Se você fala português, gente, tenta focar só no português, é mais fácil. If you speak Portuguese, try to focus only on Portuguese. And E quem vice só fala versa. inglês, And obviamente. if you speak only English, obviously. O que Deus não pediu para você fazer? What didn't God ask you to do? Eu poderia perguntar o contrário, né? Que geralmente é assim, o que Deus está pedindo para você fazer, Yasmin? I could ask you the opposite. I could ask, what is God asking you to do? Mas hoje eu quero chamar a atenção para o outro ponto. But today I want to turn it to the other point. Vocês já perceberam quanta energia e tempo a gente gasta preocupando com algo que Deus não pediu? Have you seen that we really pay attention or put so much energy into what God didn't call us to Pelo menos algo que Ele nem pediu para a gente ainda. something that He hasn't asked us to do yet? Ao invés da gente focar no que Deus está mandando a gente fazer agora, Instead of us focusing on what God's asking us to do right now, a gente gasta tempo e energia pensando no depois. we waste time and energy thinking about later, O que Ele nem falou para a gente fazer. what He didn't even tell us to do. Sabe por quê? You know why? Porque toda vez que Deus pede para você fazer alguma coisa, Because every time God asks you to do something, sabe? you know, Emily, Júlia e Pietra. Be real? Really? be real, Sabe por quê? be for real. I know, right? Toda vez que Deus pede a gente para fazer alguma coisa, Every time God asks us to do something, vem algo que só Ele pode fazer. there's something that only He can do. E aí, ao invés de pensar no que Ele está pedindo para a gente começa a pensar no que é problema dele. And instead of us thinking of what He's asking us to do, we start to think about the things that are His problem, É ou não é? right? Já aconteceu com você? Has that happened to you? Então, quando Deus te falar, faz isso. So when God tells you, do this, Mesmo que você não entenda, even if you don't understand, que você não saiba como, and you don't know how, que pareça impossível, it seems impossible, até as pessoas vão te zoar, even the people will make fun of you. se está de acordo com a Bíblia, porque isso é muito importante, If it's according to the Bible, because that's very important, obedeça. just listen, obey. Não se preocupe com o que Ele não está pedindo para você fazer agora. Don't worry about what He's not asking you to do now. Se Deus, por exemplo, está colocando no seu coração para fazer missões na Índia, If God is putting in your heart to do missions in India, vamos supor que Ele está falando com a Juju, depois que você casar, eu vou mandar você e seu marido para a Índia. let's say He's telling you, Tô supondo, tá, Ju? Falou, after you get tô sabendo de married, nada disso, mas... maybe I'm going to send you to India. E eles já começaram a preocupar. And she's already worried, Mas eu como picanha, but I eat steak. lá não vai ter picanha, There's not going to be steak eu there. não conheço ninguém lá. I don't know anyone there. Como é que eu vou morar lá? How am I going to live there? Se Ele está colocando no seu coração para ir para a Índia, qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? If He's putting it in your heart to go to India, what's the first thing you need to do?
Estudar a Bíblia. Study the Bible. Sempre começa com estudando a Bíblia. It always Antes starts de with você the Bible. comprar roupa para ir para a Índia, porque mulher às vezes tem essa tendência, né? Before you even buy clothes to go to India, because women have that tendency, but Vai estudar a Bíblia, study your Bible. vai orar, Go pray. vai economizar seu dinheiro. Go save your money. Se prepare. Prepare yourself. Não começa a pensar como. Don't start to think about how you're going to do O que it. você pode fazer What can hoje you do today com o que Deus está mandando você fazer agora? with what God's calling you to do now? Vou te dar um exemplo. I'm going to give you an Uma example. ilustração bem fácil. A simple little illustration. Thank you, Maria. Thank you, Queen. Todo mundo sabe que eu tenho 2 filhos maravilhosos, Benício e Cristiano. Everyone knows I have 2 kids. They're wonderful, Ben and Chris. Por enquanto, 2. Amém? Until now, it's been 2. O Beni e o Cris. O Beni and tem Chris. 5 e o Cris tem 4. Ben is 5 and Chris is 4. Ok? Okay? E eu chego para eles e falo assim: Benício, Cristiano, vai arrumar o quarto, que depois que vocês arrumarem o quarto de vocês, nós vamos fazer um bolo de brigadeiro. If I go to my kids and I'll say, Ben and Chris, go clean your room, and then after you're done cleaning your room, we're gonna bake a cake, chocolate cake. O que eles têm que fazer? What do they have to do? O que eu acabei de falar? What did I just say? Mais alto. Louder. Arrumar o quarto. They have to clean their room. Vai arrumar o quarto. Go clean your room. Que a gente vai fazer That we're gonna do. um bolo de brigadeiro depois. We're gonna make a chocolate cake after. Eles têm que preocupar se tem farinha, Do they have to worry if there's flour, se tem ovo, if there's eggs, se tem leite. if there's milk? Eles têm que preocupar como que eles vão ligar o forno. Do they need to worry about how they're gonna turn on the oven? O que eles têm que fazer? What do they need to do? Arrumar o quarto. Clean their room. Porque depois Because after, nós vamos fazer o bolo. we're gonna make the cake. Vocês estão entendendo? Are you guys getting it? Quem tem que preocupar se tem farinha, ovo, óleo, essas coisas? Who has to worry about if there's eggs, oil, milk? Eu. Me. Eu que mandei, presta atenção. Pay attention. Eu, mãe, Me, the mom, que mandei ele arrumar o quarto, I told him to clean his room porque vai ter bolo because depois. there's gonna be cake after. Eu já cuidei do bolo. I already took care of the cake. Agora ele só tem que arrumar o quarto. Now he just has to clean his room. Porque arrumar um quarto Because cleaning a room é totalmente possível para uma criança de 5 e 4 is anos. completely possible for a 5 and 4-year-old, É ou não é? right? Agora imagina se ao invés deles irem arrumar o quarto, Imagine instead of them going to clean their room, eles começam a pensar: they start to think, arrumar o quarto para fazer bolo. clean the room to get the cake. Se não tiver farinha. What if there's no flour? Aí o Cristiano de 4 anos que uma vez quebrou um ovo assim para me ajudar. And then Chris, who cracked an egg like this to help me, Aí ele começa a pensar: e se eu não conseguir quebrar o ovo de novo? and then he starts to think, what if I can't hold the egg again? E se a gente não conseguir ligar o forno? And what if we don't know how to turn on the oven? Beni. Benny. E o medo, gente, eu falei hoje no discipulado, ele vai escalando. And the fear we talked about today in discipleship, it starts to escalate. Eu tenho uma amiga que ela ia pensar assim, se ela fosse o Beni Cris. E se na hora de ligar o fogo, o fogão explodir? Porque eu já vi no YouTube. Você conhece, Silvia, alguém assim? I have a friend who would think, what if when I turn on the oven, it explodes? I've seen that on YouTube. You know someone like Tem that? fogão que explode. There are ovens Aí ao that invés de explode. fazer uma coisa simples, que é arrumar o quarto, And instead of doing something simple, that's eles cleaning the room, paralisam, they get paralyzed, pensando em como que eles vão fazer com o bolo, thinking of how they're gonna do with the cake que eu nem mandei eles fazer. that I didn't even ask them to do. Vocês estão entendendo? Are you getting it? Pior ainda. And worse, E se ele chegar e falar assim: vou arrumar meu quarto que eu vou ganhar bolo, mas e se o bolo não ficar igual da pastora Suzana? and what if he thinks, okay, I'm gonna clean my room to get the cake, but what if the cake doesn't turn like Pastora Susana, the pastor of this church? Comparação. Comparison. Vocês estão entendendo Are you a getting ilustração? E aí algo tão simples como arrumar o quarto. And then something so simple like cleaning their room, Uma criança de 5 anos arrumar o quarto é básico. 5-year-olds to clean their room is a basic thing. Eles não fazem. They don't do it.
Gente, eu não vou pedir para os meus filhos fazerem algo que eu sei que eles não dão conta. I'm not going to ask my kids to do something that I know that they can't handle. Deus não vai pedir para você fazer algo que você não dá conta. God is not going to ask you to do anything that you can't handle. Ele vai te encontrar hoje aonde você está hoje. He's going to find you today where you are right now. Sabe onde a gente vê esse cuidado de pai e filho na Bíblia? Porque o trem tem que ter Bíblia. You know where we see this Cuidado. yeah, the father taking care of his son in the Bible? Because Vocês everywhere lembram? it has to have a Bible. Vocês estão lendo a Bíblia, né? Com a You guys are gente. reading the Bible with us, E a right? gente está em Gênesis, amém? And we're in Genesis E already. vocês recentemente leram em Gênesis Abraão. And we were reading Abraham in the Bible. E lembra quando Abraão, ele pega o Isaac, porque Deus mandou para ele fazer o que com Isaac? Remember when God called Abraham porque- with Isaac and called O Abraham to filme do é what velho, with vocês nem Isaac? conhecem. Ele pega, o Vinícius conhece velho. Ele pega Abraão He gets Abraham. e vai subir no No, monte. Isaac. He gets E ele Isaac. pega Isaac, Abraão pega Isaac, vai subir no Abraham gets monte. Isaac, and they're going up the hill. Porque ele vai fazer o que com Isaac? Because he's going to do what to Isaac? Sacrificar. Sacrifice him. É ou não é? Right? Ele, presta atenção no que Abraão fez. Vocês já perceberam isso na Bíblia? Pay attention to what Abraham Ele está does. subindo com Isaac He's going up with Isaac para o monte to the mountain para sacrificar to Isaac. sacrifice Isaac. Ele tem a lenha, Lenha. the wood. He has the wood, Ele tem o fogo he has the fire, e ele tem o machado. and he has an axe. Abre aí Gênesis 22:6, Clarinha. Genesis 22:6. Tem umas que fala cutela, é um machado. Gente, ele tá indo com o filho dele para sacrificar ele. Sabe o que ele dá para Isaac carregar? He's going with his son to sacrifice him. You know what he gives Isaac to hold? A madeira. The wood. Porque o que é perigoso, Because o machado e o fogo, quem carrega é o pai, porque ele não quer que o filho dele se machuque. Because the things that are dangerous, the knife and the fire, the father carries. He doesn't want his son to carry that. Vocês estão entendendo? Até Abraão, quando ele ia sacrificar o Isaac, ele falou: não, meu filho, eu vou colocar a madeira aqui que eu não quero que você se machuque. Imagina a cabeça de Abraão. Even Abraham, when he was going to sacrifice his son, said, no, I don't want you to carry all these dangerous things. Just carry the wood. Deus nunca vai pedir para você fazer alguma coisa que não seja bom para você, que você não possa fazer. God is never going to ask you to do something that's not good for you, Ainda that you que can't você be não able to do. entenda, ainda que você não goste. Cadê a foto do Benício, por favor, Even if Clarinha? you don't understand or you Mesmo don't que like seja algo desafiador, it, even if it's something that's é challenging, pro seu bem. it's for your own good. Eu trouxe uma imagem aqui, ó. I brought Esse é um this. desenho do Benício. This is the, Primeiro dia de aula. his first day of school. Essa And his- criança viajou, foi pra praia, fez tudo. Mas o que ele mais gostou foi da festa de aniversário do Cris de 4 anos, que foi na minha casa. E que tinha tipo 20 crianças loucas correndo com açúcar aqui. Ele amou. E foi o que ele mais gostou das férias. This kid, this was his favorite thing about his break. Chris's Summer vacation. summer vacation, Chris's 4th birthday, and there was, yeah. that E ele was- amou. that E was aí a his favorite professora thing. perguntou: no primeiro dia de aula eu me senti. E And ele the- voltou pra casa com isso. The teacher asked, on the first day of school, I felt, and that's what it says. Sad. Sad. Ainda tem uma carinha sad. Oh. And then put a sad face over there too. Meu coração quebrou. Falei, My meu heart Deus. broke. Eu falei, Benício, amanhã vai ser melhor. I said, Benny, tomorrow's gonna be better. Mas por que eu mandei ele para a escola no dia seguinte, mesmo vendo que ele se sentiu triste? Primeiro, gente, porque tá tudo bem se sentir triste. It's okay to be sad. Nós vivemos no mundo real. We live in a real world. Nós não vivemos no Instagram, no mundo do Instagram, do Facebook. We don't live in Instagram world or Facebook world. A gente tem que ser honesto com os nossos sentimentos. We have to be honest with our emotions. Ele se sentiu He triste. felt sad. Escola nova, ele estava 2 anos em outra No escola. school, he was 2 years at his old school. Falei, tudo bem, Benny, você se sentiu triste, mas amanhã vai ser melhor. I said, it's okay, Benny, to feel sad, but tomorrow's gonna be better. E no dia seguinte ele chegou e na hora que eu busquei ele falou, como que você sabia? And then the next day, when I went to pick him up, he came up to me and said, how did you know? Sabia o quê?
I knew what? Não, primeiro eu falei assim, eu sabia. Sabia o quê? I said, yeah, I knew, but what did I know? Pais sabem. Parents know. Que hoje ia ser melhor. That today would be better. Não foi, Tu? Foi tão bonitinho. was Mãe, so como cute. você sabia? Foi a primeira coisa que falou que hoje ia ser melhor. Então, às vezes, os pais, Deus pede pra gente fazer coisas que nos tira da nossa zona de conforto, mas que são boas pra gente. Sometimes our parents or God asks us to do things that are outside of our comfort zone, but they're good for us. E no meio da dúvida, da ansiedade, da insegurança, da comparação, In the middle of insecurities and comparison and fear, imagina se eles falam assim, imagine if they say, voltando pro quarto, voltando pra história do quarto. going back to the story. Vou nem arrumar esse quarto. Não vou arrumar o quarto. Oh, story of the room. I'm not even going to clean this room. Não vou. I'm not. Eu não vou saber fazer esse bolo. I'm not going to know how to make this cake. Esse bolo não vai ficar igual da pastora Suzana. This cake is not going to be like Pastora Susana. Cris, vamos nem arrumar esse quarto. Chris, let's not even clean this room. E eles nem começam. And they don't even start. Algo tão simples, Something so simple que estava tão ali, that was so reachable, possível possible deles fazerem. of them to do. E sabe o que mais? Eu, em momento nenhum, nessa ilustração, eu falei para eles, vocês vão fazer o bolo. Eu falei, nós. And in no time in this story, I said, you guys are going to make the cake. I said, we are going Porque to make a cake. eu sei que eles ainda não têm condição de quebrar o ovo, de ligar o forno. Because I know that they are still not capable of cracking an egg, of turning on the oven. Deus pede para você fazer algo hoje. God asks Todos you to do nós. something today, all of us. Todos nós temos um papel no reino hoje. All of us have a call in the kingdom today. E tudo que Ele nos pede para fazer hoje, And everything he asks us to do today, nós temos capacidade para fazer. we are capable of doing. E Ele vai cuidar de tudo. And he will take care of everything. E muitas vezes, gente, And a nós paralisamos com medo de algo que Deus nem pediu para a gente fazer. And a lot of the time we get paralyzed with things that God didn't even ask us to do. Imagina quando o pastor Júnior me ligou para ser líder do Rise Up. Eu lembro exatamente. I'm looking back on when Pastor Junior called me to be leader of the Rise Up. I remember it like it was yesterday. Um temor sobrenatural, era como se eu podia tocar o temor. Oi, temor. So much fear. It's like I could even touch the fear. Like, hey. E você sabe que o temor de Deus, eu já falei para vocês, o temor de Deus é o quê? And you know that I told you guys that the fear of God is what? Não é medo de Deus, It's not fear of God. é medo de ficar longe dele. It's the fear of being away from God. Temor a Deus é medo de ficar longe, você não quer ficar longe. Fear of God is you don't want to be away from God. Você quer ficar muito perto dele. wanna be Você really quer close to depender God. dele, você quer fazer tudo que ele quer. You want to do everything that he wants. You want to depend Agora on him. imagina se na hora que eu e Vinícius a gente fosse orar para responder o pastor, Jesus já tinha sinalizado com a gente, porque Deus não te fala nada para outra pessoa sem antes falar com você. Imagine if me and Vinicius, when we were going to pray, because God doesn't. A gente já começasse a pensar, como? Imagine if we started to think, how are we going to do O this? que a gente vai fazer? What are we going to do? A gente nem conhece os meninos direito. We don't even know the guys there. A gente nunca foi líder de jovem antes. We were never leader of the youth before. Olha o Ministério da Lagoinha de Jovens, tem trilhões de pessoas. Look at this other church's ministry. It has a bunch of people. E aí, por causa desse tanto de pensamento, o que a gente ia falar? And then because of all these thoughts, we would have said, Porque a gente não tem um manual na gaveta. because we don't have a manual Ô, handy. irmã Marcela, paz do Senhor, tudo bem? Queria te convidar para ser líder do jovem, aceita? Oh, claro que eu aceito, porque eu estava agora mesmo com o manual aqui, ó, como ser líder do Rise Up no ano de 2022 na IBVN Church. Vamos lá. Imagine if he was like, hey, do you want to be the leader of the Jovings? And she was like, yeah, I got a manual right here of how to be the leader of the Jovings in 2022 at IBVN Church. No. Deus mandou você fazer? Ele está te chamando para fazer? Está de acordo com a Bíblia? Está tudo certo? Amém, eis-me aqui. God called you to do. Ele It's vai in the te Bible. capacitando He's passo a going to passo. capacitate you step by step. Porque depois, sabe o que ia acontecer? Because you know what happened afterwards? Ele me chama, He called me. eu falo não, I said no.
Porque medo, because of e fear, se eu não der conta, because you e se eu think não you der won't be conta, able to. What if I can't? aí eu chego aqui na igreja, And then I get here to church, ajoelho, I kneel. me usa, Senhor. Use me, Aí Jesus. Jesus ia falar assim, você tá zoando, né? Você acabou de falar, não, pastor, You me just usa. said no to the pastor, and now you're saying, use me, God? Vocês estão entendendo? Are you guys Comece getting a it? obedecer Deus nas pequenas coisas e Ele vai te dando mais, mais, mais. Start to say yes to God to the little things, and He will give you more and more. Sabe que uma vez eu estava orando por umas coisas? Ah, mas tem que melhorar isso na nossa igreja, tem que melhorar aquilo. One time I was praying, I was saying, oh, but this needs to get better at our church, but this needs to get better. and Tava this orando needs to mesmo, get de better. joelho, tava And I orando was mesmo, na vida actually real. praying, kneeling. O Espírito Santo falou assim: The Holy Spirit said, comece start fazendo doing o que você pode what you can com o espaço que eu te dei. with the space that I've given you. Simples assim. That's it. Uma cajadada na cara. Some water thrown in my face. Para, cala a boca Stop, shut up, e faz o que você pode no espaço que eu te dei. and do what you can in the space that I've given you. Porque tem gente que quer mudar a igreja e não serve nem no ministério que vai. But because there are people who want to change the church, but don't even serve in the ministry that they're in. Deus não chegou para Abraão God quando didn't Deus turn to chamou Abraham. Abraão e falou assim: Abraão, God didn't turn to Abraham and said, Abraham, você vai ter que matar seu filho. you're going to have to kill your son. Foi assim? Was it like that? Saia da tua terra, Leave your land, do meio da tua parentela, the middle of your family, para a terra que eu te mostrarei. to the land that I will show you. Algo bem mais simples, concorda? Something a little more simple. Do you 40 agree? anos depois, 40 years later, depois que Abraão já tinha crescido na fé, after Abraham had grown in his faith, que Deus sabia that Jesus knew que ele já tinha mais fé, that he had more faith, agora você vai sacrificar o seu filho. and now you're going to sacrifice your E son. o que Abraão falou? And what did Abraham say? Sim. Yes. Deus não deixou, mas foi sim. God didn't let it happen, but it was like that. Vocês estão entendendo? De você, jovem, From you. não é cobrada a fé do pastor Salo. From you, a teenager, it's not going to be Deus não te pede God doesn't ask para você ter a mesma fé for you to have the same faith que o pastor Júnior. that Pastor Junior has, E nem as mesmas atitudes. and not the same attitude, not the same actions. Ele vai te pedir o que ele sabe que você dá conta de He's fazer. going to ask you to do things that he knows you can handle. Agora eu não quero que você fique confortável com isso não. But don't be comfortable with that. Você pode ter certeza You can que ele espera mais de você do que ele esperava um ano atrás. you can be assured that he asks for more of you today than he did of some time ago. Então não fica se comparando. So don't compare yourself. É claro que vocês vão cometer erros Of course, you're gonna make mistakes. que os pastores não cometem mais, But pastors don't do anymore. que as pessoas mais velhas não cometem mais. Older people don't do anymore. Mas ao mesmo tempo, But at the same time, você não pode continuar agindo you can't continue to act ano depois de ano da mesma forma. year after year the same way. É na medida da nossa fé. It's in the measure of our faith. E quando eu peço pro Ben e o Cris arrumar o quarto, When I ask for Benny and Chris to clean their room, porque eu sei que eles dão conta, because I know that they can handle é a it, mesma coisa. it's the same thing. Há um ano atrás, 1 year ago, eu não podia pedir para eles. I couldn't ask them that. Sabe o que eu tinha que fazer, You know what I would have Emily? to do, Emily? Eu tinha que ir com eles I would have to go with no them quarto to the room e falar assim: and say, pega esse brinquedo get this toy e põe naquela caixa. and put in that box. Pega esse caminhão Get this truck e põe ali. and put over there. Pega esse aqui, Get this one over here. 365 carrinhos do Hot Wheels. 365 E põe Hot nessa Wheels caixa. and put in this box. Agora não. Now, I Só don't que have to do that. muitos de nós não crescem But a lot of us don't grow porque tem gente que ainda dá tudo na nossa mão. because there are people that hand us everything. Deixa as pessoas crescerem. Let people grow. E quando eu peço para eles arrumarem o quarto, quando Deus te pede alguma coisa, geralmente você tem que deixar algo que você gosta. And when I ask them to clean their room, or when
God asks you to do something, Geralmente, most quando of eu the falo, time- vai arrumar o quarto, most of the time it's leaving something that you want behind. When I tell them, go clean your room, eles têm que parar de assistir Netflix they have to stop watching Netflix para ir arrumar o quarto. to go clean their Você room. acha que eles querem? You think they want to do that? E vocês? How about Vocês you? querem parar de assistir Emily em Paris para ir ler a Bíblia? Do you want to stop watching Emily in Paris to go read your Bible? Ah, já acabei a temporada. I already finished the season. Eu também. Me too. E calendoscópio? Não, porque eu quero saber a ordem de todo mundo. Eu vou assistir na ordem de todo mundo. Eu vou assistir nessa ordem, depois eu vou assistir na ordem da Nick, depois eu vou assistir na ordem do Pedro. Eu vou assistir em todas as ordens para ver qual que eu gosto mais. And how about Kaleidoscope? No, I'm going to watch it in Marcella's way and Nicole's way. No, I need to watch the whole thing. Mas não quer estudar a Bíblia. But you don't want to study the Bible. Pequenas coisas. Little things. E sabe o que é o mais lindo? You know what's Que quando most eles vão beautiful? arrumar o quarto, That when they clean their room, e aí eles falam assim, and then they say, perceba que eu já tenho tudo pronto pro bolo. pay attention that I already have everything ready for the cake. Mãe, ajuda a They gente. say, Mom, help us. Eu vou ajudar. And I'm going to help them. Então, quando Deus te pede para fazer alguma coisa So when God asks you to do something e você precisa de ajuda, and you need help, Ele tá lá. He's right there. Agora, existem 3 respostas que Deus pode te dar. But there's 3 responses that God can give you. Sim, Yes, não, no, espera. and wait. Mesma coisa lá em casa. Same thing Às at vezes my eles estão house. arrumando o quarto. Mãe, me ajuda. Sometimes they're cleaning something E eu and they falo, say, deixa eu Mom, só help me. enxaguar essa panela, que minha mão tá suja. They say, wait, let me just Só um do this real minutinho. quick. Espera. Wait. Às vezes eles falam, mãe, me ajuda. Or sometimes they say, Mom, help me. Eu falo, não. And I say, no, Eu sei que você I consegue. know you can do this. Eu sei que vocês conseguem. I know that you guys can do it. Eu sei que você consegue. I know that you can. Eu sei que você consegue. I know that you can. Eu não vou te ajudar. I'm not going to help you. E sabe o que acontece? You know what happens? Eles conseguem. They can do it. Deus da mesma forma. God, Às the vezes same você está way. pedindo, me ajuda, me ajuda. Não. Maybe you're asking God, help me, Sabe a help me, borboleta but no. no casulo? Eu não vou cortar agora. Se eu cortar, você não voa. E às vezes eu vou lá ajudar na hora. Sim, vou lá ajudar. And maybe I'll help right away. Yes, Então I'll help. aprenda que Deus tem sempre 3 possibilidades de resposta. So learn, God has 3 types of responses. Amém? Amen? E em Gênesis nós vemos a história de um homem. And in Genesis, we see the story of a man. Num mundo totalmente depravado. In a world totally deprived of. A palavra de Deus vai falar que ele andava The word com of God says that Deus. he would walk with God. No meio do mundo, ele andava com Deus. In the midst of the world, he walked with God. E isso é diferente de ser crente na igreja, amém? And that's different of being a Christian Não é just at fácil ser church. crente aqui? Isn't it easy being a Christian Aleluia, here? glória a Hallelujah, Deus. glory to God. Todo mundo concorda com todo mundo ou finge que concorda. Everyone agrees with everyone, or at least É ou acts não like é? they do, right? E ser crente no high school? And how about being a Christian at high school? E ser crente no trabalho? Being a Christian at work, É diferente. it's different. E a palavra de Deus fala que esse homem And the word of God says that this man era justo, was just íntegro, entre o povo da sua época. Quem era esse homem? Who was this man? Noé. Noah. Quem conhece a história de Noé? Who knows Noah? Tantas coisas chamam a atenção nessa história, não é? So many things caught my Oh, attention não é? in this story, right? Da minha cabeça foi engraçado agora. I got it. Deu um delay ali. É o casal, né? O sistema é bruto, lembra? O sistema é anticristo, bruto. I don't know how to translate. Gente, a arca de Noé, ela tinha o tamanho de um campo e meio de futebol americano. The Ark of Noah was bigger than, or as big Um as campo e meio. a whole, meu Deus, a whole football field and a half. Ele levou média de 120 anos para construir aquela He arca. took about 120 years to build the ark. Abre Gênesis 6:13, Nicolas. Open Genesis
6:13. Deus disse a Noé, vai estar em inglês lá. It's going to be in English up here, and she's going to read in Portuguese. I'm not going to read it in English. Deus disse a Noé, Gênesis 6:13, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. 14, presta atenção. 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Eu vou pular o 15. O 16. Ele dá todos os detalhes de como que vai ser essa arca. 17. Olha Deus falando com Noé. Noé, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Mas com você vou fazer a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. E aí ele fala lá no 20. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E, tem mais, 21. Armazene todo tipo de alimento para que vocês e eles tenham mantimento. Imagina Noé. What? Imagine Noah. What? What? Gente, arca, Ark? animais, Animals? comida, Food? chuva. Para começar, Rain? o que é chuva? First of all, what is rain? Nunca tinha chovido. It had never rained. Vocês sabem disso, né? Did you know that? Gênesis 2:6 fala, ainda, 2:6. Gênesis 2:6, Genesis ainda 2:6. não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta, porque o Senhor Deus não havia chover. Not a Saía bush um vapor da terra. Tá falando em Gênesis 2:6. Genesis 2:6 Até it a says, época de Noé não tinha chovido. until Noah, it had not rained yet. E Deus está falando que vai chover e chover e muito, porque eu vou ter que construir um barco desse tamanho. And God is saying that it's going to rain, but it's going to rain more, a lot, that I have to build a Ele boat. tinha que construir um trem gigantesco, porque ia cair um toró de água. He- Isso tem a Bíblia em hebraico e tem ela em mineirês. he wa- Ia What? chover It's muito. going to rain a lot. Põe pra mim a imagem aí, se Noé fosse hoje. Como é que ia ser? Certeza. Ia parecer algo assim, ó. If this was Noah today, Como que ele pesquisou isso? Deus falou pra ele, faz isso. said, "Do Não, this." não. Essa arca já tá pronta. Apaga essa imagem, Ctrl Z da sua memória. forget this image, take Cadê it o out of your Leandro? head. Isso. That one. Ele ia fazer isso, Noé. This is what Noah would do. IKEA. Certeza. IKEA. I'm sure IKEA Eu sells e a out. Rebeca estamos dentro da IKEA. A gente ia falar, não, a gente vai com você. Será que na IKEA vende arca? I think IKEA sells arks. Quanto de comida cada animal precisa? How much food does each animal need? Água caindo do céu. O que é isso? Water falling from the sky, what is that? Como dizer se a terra está seca? How do you tell if the land is dry? Overthinking. Vocês não acham que ele ia fazer alguma coisa assim hoje? Don't you think this would be him today? I would too. Não fica pensando demais. Don't think too much. Obedeça. Just obey. E a palavra de Deus fala, And the word of God says, 22, Gênesis 6, 22. Genesis Noé 6:22. fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. and Noah did everything exactly as God had commanded. Ele ficou preocupado com o que ele não tinha que fazer? Was he worried about what he didn't have to do? E note aqui que às vezes você está achando que eu estou falando só com quem está à toa na vida. And note that you might think that I'm just talking to those who are like, Mas whatever ele about their life. já andava com Deus. But he already walked with God. Ele já fazia algo que Deus mandava. He already would do things that Mas God would call agora him to. Deus estava redirecionando ele para um projeto novo. But God was redirectioning him to a different project. Ele não ficou pensando no que ele estava deixando para trás. He wasn't thinking about what he was leaving behind. Uai, Deus, mas e o que você tinha mandado eu fazer ali atrás?
E o que você tinha mandado eu fazer, que eu estava And fazendo? what did you call me to do back then? Ele ficou preocupado com a chuva? Was he worried about the rain? Se na IKEA vende arca, gente, isso é brincadeira, teve nada disso, óbvio. Ele obedeceu. He A just palavra obeyed. de Deus logo em seguida fala, ele obedeceu tudo que o Senhor pediu. The word of God says that he obeyed Não everything God perca said. tempo Stop wasting your time com o que Deus não pediu para você fazer. Mas como vai ser isso? Como vai ser aquilo? with what God didn't ask you to do. Like, how will this happen? How will I do Porque this? a minha obediência e a sua obediência Because my obedience and your obedience é a maior pregação que existe. is the biggest preaching that exists. 2 Pedro 2,5 fala que Noé era pregador da justiça. 2 Pedro 2,5. 2:5 said that Noé era pregador da justiça. Agora eu imagino Noah que a was a- pregação dele só não era mais curta do que a da baleia. Como é que ele chama? Sempre esqueço. Jonas. Que a de Jonas, a pregação de Jonas era assim: arrependa, arrependa. A de Noé era: vai chover. Vai chover. Jonah's preaching was repent, repent, repent. Eu And até Noah was, imagino "It's gonna Noé rain, assim: It's gonna rain. vai chover. Aí o It's povo gonna perguntava pra ele rain. assim: o que é chuva? Ele falava: não sei. And then the people would ask, what is rain? He'd be like, I don't know. Mas vai chover. But it's gonna rain. Era só o que ele podia falar. That's the only thing Noah would say. Mas não era essa a pregação dele. A pregação dele era a construção da arca. But that wasn't his preaching. His Gente, ele estava preaching was construindo uma building the arca ark. daquele tamanho a 100 milhas do mar. Nem água perto tinha, era no meio de uma floresta. He was building that in the middle of the forest, that huge of an ark. 2 Coríntios 3, 2, 3 fala que vocês são a carta, eu sou a carta. O que a gente faz sempre fala muito mais alto do que a gente fala, do que a gente faz. 2 Corinthians 3:2-3 says that you are our letter written in our hearts, known and read by all men. It just means that your obedience speaks louder than your words. Você vai concordar comigo agora? You're gonna agree with me right now. Você quer ver alguém perder a credibilidade com você, Igor? Do you want to see someone get credibility with you? A pessoa fala que vai fazer, fala que vai fazer, fala que vai fazer e não faz. This person says that they're gonna do this, says that they're gonna do it, says they're gonna do it, and they don't do it. Quem conhece alguém assim? Who knows someone like that? Conhece não, Adão? Ah. Senão eu ia te apresentar meia dúzia. Eu faço e aconteço. I do and it happens. Faz nada. Não, you Gente, don't. você quer alguém que perde a credibilidade? Fala e não faz. É ou não é, Ju? If you want someone to lose their credibility, they talk a lot and they don't do anything. Gente, falar até papagaio fala. Even parrots speak, talk a lot. Tá na escola? Are you at school? Comece estudo bíblico. Start a Bible study. Comece um grupo de oração. Start a prayer group. Você pode fazer isso? You can do that. Então faz. So do it. Sabe quando eu falo brincando assim, brincando, mas é sério, eu sou uma bênção? You know, when I say this, I'm joking, but it's true. I say I'm a blessing Porque quando eu posso fazer, eu faço. because when I can E é do, I'll do it. simples. And it's simple. Eu só faço porque eu posso. I only do what I can. Se eu não pudesse, eu não fazia. If I couldn't, I wouldn't do it. É simples, assim. It's simple. Se você pode abençoar alguém, If you can bless someone, abençoa. just bless them. Gente, é simples. Se você tem, vou dar um exemplo recentemente que aconteceu que eu vi. It's simple. A pessoa tem um Apple Watch que não está usando, outra pessoa quer um Apple Watch. Você tem um Apple Watch, você pode dar? Dá. I'm going to give a simple example. Someone who has an Apple Watch and someone who doesn't have it. The one who has it doesn't Simples. use it, give it to the person who needs Por it. que você deu o Apple Watch? Why did Porque you give eu the Apple podia. Watch? Because I could. Por que você ajudou fulano? Why Porque did you- você podia. why did you help this Faz o person? que você pode. Agora sim a arca, Clarinha. Why did you help this A gente tá person? Because acabando. you could. Gente, essa era a arca. Ela This- não tinha aquele bico fino, ela parecia mais uma caixa de sapato. This was the ark. It Gigantesca. looked kind of like a big box. It was huge. Olha o tamanho da girafa perto dela. Look at how Isso é big the giraffe proporcional, is. isso é de verdade. That's actually proportional. Várias pessoas já construíram a arca no tamanho real. Vocês já notaram que a arca não tem motor? Have you noticed that the ark doesn't have a motor Nem volante? or anything to steer? E Noé estava preocupado com isso? Was Noah worried about that? Porque foi assim que Deus mandou. That was how God called it to be. Quem vai controlar a arca? Quem controlou a arca? Who's going to control the ark? Who A gente vê na controls Bíblia it? Moisés descendo num lugar errado. Do we see Moses going in
the wrong place? Não. No. Porque quem cuida da arca? Who takes care? Who O que takes que care of- Noé tinha que fazer? What did Noah have to do? Construir a arca. Just build the ark. Sem volante, Without a steering wheel, sem motor, without a motor, ainda aquele tanto de animal doido lá and dentro. then a bunch of crazy animals in there. Imagina o cheiro, né? Imagine the smell. Gente, por um ano. For 1 year, 1 year, Noé e a família Noah and his family ficaram com todos os animais. Cadê a arca? stayed with all those animals Dentro dessa arca. in that ark. E não faltou comida. And food didn't, oh my Deus. Não faltou comida. They didn't miss any food, nothing. Eles tinham tudo que eles precisavam. They had everything that they needed. Deus provê todas as God coisas. provides all things. Só obedeça. Just obey. Não fica pensando Don't keep thinking, o que é chuva what is rain? e os animais. And how about the animals? E se a comida não der? What if there's no more food? E se eu for parar no Brasil? Piadinha de going to mau Brazil? gosto. Não preocupa Don't worry com o que Deus tem que fazer. with what God has to É do. problema dele, It's his literalmente, problem. gente. Literally, it's just his problem. E para finalizar, And to end off, no final de tudo isso, at the end of all of this, a terra secou. the land gets dry. Noé e a sua família foram salvos pela arca? Noah Não. and his family were saved by the ark? No. Porque se engana quem acha que a salvação do Antigo Testamento é diferente do Novo. Because those who think that the salvation of the Old Testament and the New Testament are different are wrong. Sempre foi pela fé. It's always by faith. Graça. Grace. Quando você vai ler Gênesis, que eu sei que vocês vão ler esse final de semana When para you- estudar tudo que eu estou falando aqui, para conferir, When you read Genesis this week, because I know you guys are going to read você it, vai ver que a palavra de Deus fala assim: Noé achou graça you're going aos to olhos de Deus. you're going to see that Noah says that the Bible says that Noah found grace in the eyes E é a of God. primeira vez que graça é encontrada. And it's the first time that grace is said in the Bible. Gente, salvação é pela graça, Salvation is by grace, através da by fé. faith. Hebreus 11:7, Clara. Hebrews 11:7. Pela fé, By faith, Noé foi salvo. Noah was saved. Por meio da fé, ele faith. condenou o mundo e tornou-se herdeiro. Efésios 2:8 fala: vocês são salvos pela graça, Ephesians 2:8 Por says that we meio are saved da by grace fé. through faith, Obedeça. obedience. Não se preocupe Don't be worried about com o que Deus não está pedindo para você fazer. with what God is not calling E you no to do. final disso tudo, o que que veio no céu? And at the end of all of this, what happened in the sky? E o que que é o arco-íris? And what does a rainbow mean? A aliança de Deus The covenant of com a God terra. with the earth. Quando Deus colocou o arco-íris no céu, When God put the rainbow in the sky, presta bastante atenção nisso Pay aqui que eu vou attention. tentar ser o mais clara. because I'm going to be the clearest I can be. Quando Deus coloca o arco-íris no céu, When God puts the rainbow in the sky, ele falou: He said, este é o sinal "This is the sign da minha aliança of my covenant com o homem, with man, porque eu nunca mais because I will never destruirei destroy a terra the earth e os seres vivos and the living beings com água with water de novo. again." Como que ele não vai destruir? How is He not going to destroy? Gênesis 9, 14 e 15, Clara. Genesis 9:14 and 15. Nunca mais as águas Never again by water se tornarão um dilúvio. Como que ele vai vir? O que que vai destruir a terra? Fogo. 9:14-15. 9:14-15. Para finalizar, fica de pé. Mateus 24, 37, 39, louvor. Mateus 24, 37, 39. Escuta com atenção. Se alguém está conversando do seu lado, fala: irmão, irmã. Psh.
If someone's talking next to you, tell them to be Presta quiet. atenção. Pay attention. Como foi nos dias de Noé, As it was in the days of Noah, assim também so it será na vinda do Filho do Homem. will be at the coming of the Son of Man. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, For the days before the flood, o povo vivia comendo, people were eating, bebendo, drinking, casando-se, marrying, dando-se em casamento, giving in marriage, até o dia up to the day em que Noé entrou na arca. Noah entered the ark. E eles nada perceberam, And they knew nothing about até que what would happen until veio o dilúvio the flood came e os levou a todos. and took them all away. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. And that is how it will be coming of the Son of Man. Sabe o que está falando aqui? Que na volta de Jesus, You know what he's saying here? That in the, o mundo when vai Jesus comes estar back, the world is igual going na to época de Noé. be just like the time Mulher, of Noah. Women, sem se preocupar com o que ela faz. without worrying about what she's doing. Homens, sem se preocupar com o que eles fazem. Men not worrying about what they're doing. E lembra do arco-íris? Remember the rainbow? Eu vou falar algo muito sério aqui. I'm going to say something really serious here. Às vezes você vai ver Sometimes algo you'll see balançando em forma de arco-íris. some things waving in the form of rainbow. Quem sabe o que eu estou falando? Who knows what I'm talking about? Como quem diz: Saying, você não falou que não vai destruir mais, eu posso fazer o que eu? Quem está entendendo? you said that you weren't going to destroy the earth again, Olha o tanto que so isso é I'm sério. doing what I want. Mas de Deus não se zomba. Você colocou um sinal de um arco-íris no céu, You put a sign of a rainbow in the sky, falando que não vai destruir a gente de saying novo. that you're not going to destroy us again. Então eu posso chapar, So I can get drunk. eu posso dormir com quem eu quiser, I can sleep with who I want. porque o seu arco-íris Because your rainbow me garante guarantees que eu posso fazer o que eu that I can do what I quiser, porque você want because you promised. Agora você acha que é todo mundo que faz isso que tem esse entendimento? Não, Now gente. you think that everyone who does this has O this mundo understanding? espiritual existe e ele é real. No, because the spiritual world exists and it's real. A maioria das pessoas não sabe de onde começou, o porquê. But majority of people don't understand why it happened or how it started. Mas a palavra de Deus fala The Word of God says que Jesus vai vir that Jesus is going to come. e o julgamento virá Judgment day will e come, não será com água, and it will not be with water. será com fogo. It will be with fire. E as pessoas não vão And the people are not perceber. going to notice. Mas não você, But not you, não eu, not me, porque nós because we temos o Espírito Santo do Senhor have the Holy Spirit of the Lord que nos convence that convinces us do nosso pecado of our sin e nos ajuda and helps us a deixá-lo para trás to leave them behind e viver uma vida santa. and to live a holy life. Presta atenção que Noé não era perfeito. Pay attention, because Noah wasn't perfect. Quando a arca não pousa, a arca o que, gente? Quando a arca parou When the ark stopped e a água desceu and water fell e Noé desceu da arca, and Noah left the ark, o que ele fez? what did he do? Ficou bêbado com a vinha. He got drunk with wine. Não é sobre ser perfeito, It's not about being perfect. é sobre obedecer It's about obedience. e andar And com walk. Deus. É reconhecer cada vez que a gente erra, Recognize every time we mess up. pedir perdão, Ask for forgiveness. deixar para trás Leave it behind e seguir em and frente. follow forward. Eu quero orar hoje I want to pray today para você que até agora for you that until now não tinha tomado a decisão de obedecer. have not made the decision to obey. Deus está mandando você fazer algo God is bíblico. calling you to do something biblical. Deus está te chamando para você servir no seu chamado, God is calling you to serve in your calling, seja na sua escola, at your school, no seu trabalho, at your job, na sua igreja, at your church, na sua
você não tomou uma decisão, And until now, you haven't made a decision, mas você quer. but you want. Eu quero orar por I want você to pray for you e por você que não quer that don't want ser pego de surpresa to get taken by surprise quando a trombeta tocar. when the trumpets sound. Você You, que hoje that today está decidido, are deciding, Senhor, Lord, só o Senhor é o caminho. only you are the way. Eu vou te seguir. I will follow you. Eu quero servir o Senhor. I want to follow you. Eu sei que a salvação I know that salvation só está is only no Senhor in you, Lord. e é pela graça, And it's by grace, através da fé through faith, em Jesus Cristo. in Jesus Christ. Se você está numa dessas duas categorias e quiser vir aqui na If you frente, are in one of those categories nós and you want to come vamos up orar here, por você. we're going to pray for you. Eu não vou chamar várias vezes. Se você quiser I'm not vir going aqui to na call you frente, multiple times. If you want to come up here, ninguém, gente, não preocupa com quem tá vendo, quem não don't tá worry about vendo. who's looking at you or who's not. Só vem. Se você quer vir, vem. If you want to come, come. Nós vamos orar por We're going to pray você. for you. Se você sente que você está precisando de If coragem you feel like you need courage para fazer o que Deus pede para to você do what fazer, God calls you to, vem is aqui asking na you to frente. do, come up here. E se você And if you quer tomar a decisão want to make the de decision seguir to Jesus, follow Jesus, eu quero I want servir to Jesus. serve Jesus. Eu quero até me batizar, eu quero mudar de I wanna vida. Eu get sei que é baptized. I wanna isso change que my eu life. nasci para isso. I know that I was born for this. Nós vamos orar por We're você. going to pray for you. Feche os seus olhos então. Close your eyes. Glória a Deus. Senhor, Lord, eis-nos aqui. have us here. Obrigada Thank you por tudo que o Senhor tem feito for everything that you've been doing e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. and everything that you will do. Nos dê um coração obediente. Give us an obedient heart. Nos dê força Give us strength para deixar o to pecado leave our sin e seguir and follow numa vida de santificação. a life of sanctification. Eis-nos aqui, Senhor. Have us here, Lord. Nos capacite Capacitate us para pregar o Evangelho to preach the gospel a toda to criatura, all creation em todos os lugares. in all places. Nos dê ouvidos Give us ears, abertos. open ears, Abre os nossos olhos espirituais open our spiritual eyes para que a gente entenda so that we may be able to o understand que o Senhor that you, Lord, quer que a gente faça. what you want us to do. Eis-nos aqui, Have us Senhor. here, Jesus. Envia-nos a nós. Send us to us. Em nome de Jesus. In your name.